Débitos técnicos são implementações ou soluções não realizadas da melhor forma dentro do trabalho esperado. Pode ser uma cobertura de testes não alcançada, algum componente não implementado 100%, falta de padronização de código e etc. Em inglês, o termo conhecido é Technical Debt, cuja tradução é dívida e não débito. Bom, não importa se é débito ou dívida, o fato é que essas gambiarras não são nada boas para o seu produto, não. E é isto o que veremos neste vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão inscreva-se aí embaixo e dá um like se gostar do conteúdo. Com isso, você vai nos ajudar a disseminar palavras de esperança para quem está sendo queimado na fogueira. Algumas causas de se acumular o débito técnico são upfront design, ou seja, desenvolver componentes antes que sejam realmente necessários. O termo em inglês mais conhecido é Big Design Upfront, que geralmente é associado ao modelo waterfall ou cascata. Gambiarras. Sacrificar intencionalmente a qualidade para entregar na data prevista. Implementar funcionalidades que não haviam sido previstas. Falta de conhecimento técnico, complexidade do projeto, escolha de tecnologia, ferramenta, plataforma, todos inadequados. Passar do tempo, o código envelhece e apodrece, como praticamente tudo na vida, não é mesmo? Quadrantes da dívida técnica. Basicamente, podemos classificar a dívida técnica em 4 tipos distintos: imprudente e intencional. Sabemos do problema, mas não vamos resolver. Imprudente e não intencional. Vamos trabalhar com uma nova linguagem de programação. Consciente e intencional. Dado o nosso deadline, vamos entregar com o problema e depois corrigi-lo. Consciente e não intencional. Agora vejo que poderíamos ter trabalhado utilizando métodos ágeis. O que deveríamos almejar é sempre ter dívida técnica nos quadrantes verdes. Estes são os quadrantes onde temos consciência sobre assumir um risco que pode gerar um impacto no futuro. Embora os quadrantes azuis não sejam inevitáveis, eles representam e abordam fatores que nem sempre são facilmente compreendidos. Por exemplo, trabalhar com uma nova tecnologia ou um novo framework que o time não possui conhecimento vai fazer com que o resultado provavelmente não seja tão aderente e benéfico quanto deveria ser. E quando pagar a dívida? Igual a uma dívida financeira, o quanto antes, melhor. Não se deve acumular. Porém, caso a decisão do negócio seja absorver alguma dívida, objetivando uma entrega mais rápida, então crie visibilidade sobre a dívida acumulada para que todos fiquem alertas e possam pagá-la o quanto antes. Toda vez que houver um acúmulo de dívida técnica ou que ela tenha sido identificada apenas posteriormente, isso deve ser discutido na retrospectiva da sprint. Nessa discussão, tente explorar qual é a causa raiz. Ela pode estar em diferentes contextos, tais como numa falta de conhecimento, numa pressão para que o time tenha um ritmo insustentável e etc. Somente assim estaremos fazendo um esforço concreto para que a dívida técnica seja mínima em longo prazo. E para isso, podemos usar algumas estratégias, como veremos na sequência. Sprint de reforço. Sprint de reforço, ou Hardening Sprint, é uma sprint onde nenhuma nova funcionalidade é desenvolvida. O time trabalha apenas em melhorias técnicas no software, como, por exemplo, a refatoração, testes automatizados e melhorias de performance. Eu diria que uma sprint de reforço é como usar o 13º salário para pagar as dívidas. Você sabe que as dívidas estão lá, mas você espera uma oportunidade e gasta uma boa parte dele para quitá-las. A Scrum Org abomina essa prática. Já a Scrum Alliance diz que isso não é uma boa ideia, mas que às vezes pode ser necessário. E quanto a nós? Bom, se a prática ágil diz que devemos sempre entregar itens de valor para o cliente, talvez seja o caso de combinar itens da sprint com algumas dívidas técnicas. Tratar a dívida como um item da sprint. Aqui não há segredo. A partir das dívidas identificadas na reunião de planejamento da sprint, o dono do produto e o time de desenvolvimento selecionam quais dívidas podem ser saldadas nessa sprint.
Não há nenhum formato que identifique uma dívida, já que ela pode assumir diversas formas. Mas uma ideia bacana é reservar uma área do quadro de tarefas com uma quantidade limitada de espaços. Cada nova dívida deve ser registrada em um post-it e colocado em um desses espaços. Quando acabarem os espaços, o time não poderá fazer novas dívidas. Ele precisa resolver alguns dos itens antes de criar novas. Além disso, crie uma nova linha no quadro de tarefas. Apenas post-its de dívidas técnicas devem caminhar por essa pista. Estimule o time a sempre ter pelo menos um item caminhando nesta linha por sprint. Esta abordagem torna fácil de perceber visualmente se o time está trabalhando em suas dívidas técnicas. E assim encerramos o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até mais!